Situação hipotética. A Anvisa, com o objetivo de realizar a regulação de um novo medicamento, efetua as análises laboratoriais necessárias. Essas análises são assistidas por um grupo de 4 dos seus 8 técnicos farmacêuticos. Desses técnicos, 3 possuem cargo de chefia de equipe e, por isso, não trabalham juntos. Assertiva. Nessa situação, considerando que em cada uma das equipes participa sempre apenas um dos 3 técnicos farmacêuticos chefes, então a quantidade de equipes distintas com 4 técnicos farmacêuticos que poderão ser formadas é inferior a 25. O problema diz que você tem que formar um grupo de 4 com 8 técnicos, sendo que desses 8 técnicos, 3 têm cargo de chefia. Logo, os outros 5 eu vou chamar de normal, são um cargo normal. O grupo de 4, eu tenho 4 posições a ocupar. Uma posição é de um desses 3 da chefia. As outras 3 posições são os outros técnicos normais. Então, vamos ver como que a gente vai resolver esse problema. Esse é um problema de combinação. A gente tem que lembrar aqui que combinação, a gente pode escrever combinação NPAP ou combinação NPAP. O que quer dizer esse NPAP? De um grupo de N elementos combinados em grupos menores de P elementos. A equação de combinação vai ser como? N, que é o grupo maior, o grupo de onde você vai tirar os seus grupos menores, N fatorial, dividido por P fatorial, que é o seu grupo menor, vezes N menos P fatorial. Lembrando o conceito de fatorial, é o número vezes os seus antecessores naturais. Por exemplo, fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá ok? Agora, vamos olhar para o nosso problema anterior. Vou olhar primeiro para o cargo de chefe. No nosso grupo de 4, tem um que tem que ser o chefe. Esse cara é uma combinação de 3, porque eu tenho 3 chefes no conjunto original, 1 a 1. Nesse caso, eu não preciso nem fazer a combinação, porque toda vez que eu tiver uma combinação N 1 a 1, quando P for 1, o valor da combinação é o próprio N. Vou mostrar aqui. Substituindo na combinação, N é 3, então 3 fatorial sobre 1 fatorial, 3 menos 1 fatorial. Vai ficar 3 fatorial sobre 1, porque 1 fatorial é 1, vezes 3 menos 1, 2 fatorial. Podemos simplificar isso. 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. E 1 vezes 2 fatorial, 2 fatorial. Então, cortando 2 fatorial, isso é igual a 3. Então, bota na cabeça. Toda vez que eu tiver uma combinação onde o seu grupo menor que você quer formar for de um elemento, a quantidade de combinações possíveis é a mesma do seu N. Então, se fosse combinação 4, 1 a 1, ia ser igual a 4. Combinação 1000, 1 a 1, 1000. Então, a primeira parte do problema nós já fizemos. Agora, a gente tem que ver as outras 3 vagas no grupo de 4. E essas outras 3 vagas, elas têm que ser formadas pelos 5 que sobraram do grupo original de 8, onde 3 eram chefes e 5 tinham cargo normal. Então, eu vou ter uma combinação 5, 3 a 3. 5 técnicos de cargo normal, combinados em grupos menores de 3 elementos. Colocando esses dados na equação de combinação, 5 fatorial sobre 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial.
5 fatorial. Então, sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. A gente sempre tenta simplificar nesses casos de combinação, porque às vezes eu tenho um fatorial de número muito grande. 5 fatorial nem é tão grande, eu poderia até calcular. Mas se fosse 20 fatorial, já fica um número gigantesco. Então você tenta simplificar, olha para o seu denominador. Qual fatorial é maior? O 3, não é? Então vamos transformar esse 5 fatorial aqui até chegar no 3 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 3 fatorial, que eu vou manter para simplificar em cima, e vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Aqui a gente pode simplificar 3 fatorial com 3 fatorial. Isso vai ficar, então, igual a 5 vezes 4 sobre 2, né? Que 2 vezes 1 é 2. 5 vezes 4, 20, sobre 2, 10. Então, para o cargo do chefe, eu tenho 3 opções. Para o subgrupo de 3 elementos, eu tenho 10 opções. Para dar minha resposta final, vai ficar a combinação 3, 1 a 1, que vimos que é 3, vezes a combinação 5, 3 a 3, que o resultado foi 10. 3 vezes 10, 30. Então, quantos grupos nós vamos conseguir formar? Grupos de 4 elementos com essas informações que foram dadas. 30 grupos. Quando você olha para o problema, ele diz que com essas informações eu posso formar no máximo 25. Como 30 é maior que 25, então a assertiva, né, está errada.